individualmente, vocês já tinham trabalhado com Clojure antes? Eu queria saber um pouquinho, caso não, como foi a curva de aprendizado quando vocês entraram na empresa? Mano, eu tinha um pouco de preconceito pela quantidade de parênteses. E logo quando eu comecei a estudar, eu pensei, não, isso parece alienígena, não tem como. Mas hoje em dia eu confesso que é minha linguagem preferida, é o jeito que eu mais gosto de escrever código. E eu sinto que eu sou tão mais produtiva quando eu tô escrevendo em Clojure. E é do tipo, ai, como é que eu faço essa função que faz tal coisa? Eu quero, sei lá, dividir. Eu quero pegar os primeiros tantos elementos que fazem tal coisa de uma coleção. Aí tem uma função que já faz exatamente isso. Eu sinto que eu só preciso falar inglês pra conseguir programar em Clojure às vezes. Olá, meu nome é Thaísa Candela e nós estamos aqui em mais um episódio do podcast Proxy. E eu não estou sozinha não. Rodrigo Terron, se apresenta pra gente, por favor. Fala, Dev! Fala, Thaísa, tudo bem? Estamos aqui, segunda temporada do podcast Proxy. Já foram alguns episódios e essa temporada ela não para de surpreender. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Então, se você chegou agora e não sabe o que é o podcast Proxy, a ideia aqui é conectar e mostrar o dia a dia das empresas, né? Então, a gente é uma verdadeira ponte onde a gente fala, entra no detalhe, né? Como é as decisões técnicas, quais são as linguagens, quais são os problemas. A gente abre a caixa preta das empresas e mostra como é por dentro, como é o trabalho da equipe, como está estruturado todo o dia a dia. E aí, antes da Thaísa contar e falar um pouco mais sobre o episódio de hoje, eu já vou deixar o desafio. Se você chegou agora e não viu os anteriores, volta, assiste a primeira temporada, assiste a segunda temporada, curte todos os vídeos, né? Assim você garante que eu e a Thaísa a gente continua como host do podcast, né? E comenta aqui, comenta se gostou, se não gostou, comenta as dúvidas. Se você quer ver alguma empresa aqui, inclusive a empresa de hoje foi pedida, né? A gente, muito pedida. Nos episódios da primeira temporada, muita gente pediu para essa empresa estar aqui hoje, então a gente conseguiu atender esse pedido. Então manda mais empresas aqui, se comunica com a gente de alguma forma. A gente está em todas as redes sociais, Discord, enfim. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Proxy. Thaísa Candela, é contigo. Então vamos lá, galera. Vamos receber hoje, nesse episódio sensacional, uma empresa, assim, pouco conhecida. Pouco. Ela se chama Nubank. Talvez vocês já tenham ouvido falar. O Nubank, segundo o que eu ouvi aqui de informação, ela nasceu como uma empresa de cartão de crédito e ela se tornou um banco. E vocês devem imaginar que, como um banco com grandes responsabilidades, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Então, eles têm diversos desafios técnicos. A gente escolheu um aqui para falar, para trazer para vocês. Dois profissionais, assim, incríveis que vão falar no detalhe sobre o desafio de plataformização. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse desafio, por que isso aconteceu, quem está sendo impactado, quais as tecnologias que estão sendo utilizadas, né? E é super legal mencionar que quando a gente está falando de Nubank, a gente não só está falando de uma empresa amplamente conhecida, mas a gente também está falando de uma empresa com muitos funcionários e que pelo menos até 2019 só na área de engenharia tinha pelo menos 500 pessoas. Então vocês também devem estar pensando o quão complexo é tomar decisões relacionadas à tecnologia e também conseguir fazer com que tudo isso continue, como que eu posso dizer, sendo sustentado, né, de uma forma saudável, tanto para os profissionais que estão ali trabalhando, quanto para os usuários que não podem ser impactados de forma negativa, no sentido de que a gente tá mexendo com dinheiro, né, gente? É um negócio muito sério. Então, conta pra gente, Terron, quem que a gente tá recebendo hoje para falar sobre esse desafio técnico de plataformização? Muito bom, Thaísa. Obrigado pela introdução. Estamos aqui com dois convidados, né? Primeiro, gostaria de apresentar a Gabriela Pilege, que é engenheira de software no Nubank. Gabriela, se apresenta, conta um pouquinho do teu desafio e fica à vontade. Seja bem-vindo ao podcast Proxy. Obrigada, Rodrigo. Eu sou a Gabriela, eu sou Senior Software Engineer hoje no Nubank. Eu estou no Nubank há mais ou menos uns 3 anos, trabalho na área de tecnologia há uns 6, e mexo com código desde que eu era novinha, já faz uns 12 anos. Muito bom, Gabriela. 3 anos, imagino que você viu poucas mudanças, né? Pouco crescimento nesse período. A empresa muda bastante, então cada semestre parece que eu tô numa empresa diferente.
Imagino. E imagino o tamanho dessa proporção, né? Muito legal. Estamos aqui também com o Daniel. Eu vou falar Bach. Ele falou que tá tudo bem, mas ele vai falar a forma correta. Ele que é Lead Engineer no Nubank. Seja bem-vindo, Daniel. Boa noite, pessoal. Pode ser Daniel Bach ou Bassi, tanto faz. Eu sou Lead Engineer no Nubank. Eu tô no Nubank há 2 anos. Com tecnologia eu tenho 27 anos agora, mas eu comecei com uns 18 anos. Então já tô aí há 10 anos trabalhando com tecnologia. E é isso aí, vamos falar um pouco de Nubank. Muito bom, Daniel, Gabriela, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber não só vocês, mas o Nubank, né, aqui no podcast Proxy, e falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Eu acho que é uma visão um pouco diferente. Muita gente olha e admira, né, ouve falar de como é trabalhar no Nubank, mas como são as decisões técnicas, né? O que acontece no dia a dia é um pouco do que a gente vai falar aqui, explorar, tirar dúvidas, enfim, estamos super preparados, né, Thaís? É isso aí. E quando a gente tá falando de Nubank, segundo as informações que o Dani e a Gabi me passaram aqui, são pelo menos 40 milhões de clientes. Isso porque não está apenas no Brasil, né? O Nubank não tem operação apenas aqui no Brasil, mas também na Colômbia e no México. E esse desafio de plataformização, ele se torna cada vez mais complexo quanto mais informação a gente começa a colocar nessa equação, né? Quantidade de profissionais, mais de 500 profissionais, isso falando no final de 2019, então agora, sem dúvida, é muito mais do que 500 engenheiros ali dentro da área de tecnologia. A gente está falando de 40 milhões de clientes que não pode ter, mas 10% ali vai ficar sem acesso durante alguns minutinhos, tá tudo certo. Não tá tudo certo. E aí vem então esse tema de plataformização. Antes de ouvir um pouquinho a respeito do contexto, né, do porquê que veio essa ideia, de onde que surgiu essa ideia, qual era a dor que estava acontecendo ali, né, para pensar nisso, eu queria que vocês definissem, para quem não tem ideia do que é plataformização. O que vocês definem como esse movimento de tornar plataforma aquilo que vocês têm como sistema, como aplicação? Acho que o ponto principal de plataformização é que o Nubank, que nem a gente já comentou, cresce a cada instante, então a gente tem muitos serviços novos crescendo e dentro de cada área sempre tem novos serviços nascendo. E há um movimento de como que a gente, dentro de uma área, um segmento que a gente tem dentro do Nubank, a gente centralizar e abstrair as regras de negócio e oferecer APIs e oferecer maneiras de produtos se conectarem e ganharem tração rápido. Então, como que a gente ganha velocidade e como que a gente consegue manter as regras em um lugar centralizado para que todo mundo possa acessar e evoluir. E aí, acho que a pergunta para a gente começar a entender um pouco desse processo, né? Quando que foi o momento, assim, eu não sei se vocês já estavam no Nubank, ou se foi algo ali entre um pouco antes, um pouco depois de vocês chegarem, mas quando foi o momento que a decisão técnica surgiu, né? Precisamos pensar em plataforma, precisamos pensar em API, precisamos mudar aqui o formato, muitos produtos, a comunicação, porque eu imagino que um dos benefícios é otimizar e reduzir retrabalho, né, e conectar um pouco melhor os produtos. Mas vocês têm uma ideia, assim, mais ou menos há quanto tempo que esse tema é um tema falado aí no dia a dia do Nubank? Pelo menos eu cheguei em 2019, quando eu cheguei no Nubank. Então, desde quando eu cheguei, isso já é falado, já é uma palavra conhecida entre a engenharia. Até porque muitas vezes a gente queria desenvolver algum produto que tem muito feeling com outro produto que já existe. E às vezes o desenvolver esse produto não era tão fácil e tão rápido. E aí, como engenharia, às vezes como produto, a gente falava e pensava, nossa, é bem semelhante e a gente não consegue fazer tão rápido ou não consegue ter um resultado parecido. Então, lá em 2019, essa palavra já era bem conhecida e toda a engenharia já conhece. Eu acho que é meio que um pilar entre a engenharia. Sim, total. Inclusive, desde que eu entrei também, eu entrei um pouquinho antes, de 2018, a empresa em si tinha essa ideia, e a gente entende que o mundo inteiro tende a
a ir por esse caminho, a gente falando em Open Banking, e a gente entende que a forma de se comunicar e de criar novos produtos é a partir de plataformas que sejam fáceis de utilizar e que tenham contratos bem definidos. Muito, muito interessante. Eu sempre falo isso, né? Eu até brinco que se eu fosse empreender em alguma outra coisa, eu ia criar algo voltado para APIs e plataformas, porque é uma dor, né? Você vai criando uma aplicação, aí essa aplicação vai virando aquela coisa gigante, e às vezes você fala, não, mas cara, é só isso aqui. Ah, pô, não dá para fazer, esse não comunica, essa parte do sistema não está bem configurada. Então é um problema realmente que, enfim, acho que no começo é o MVP, você está ali desenvolvendo uma primeira versão e tudo mais, mas chega um momento que é inviável você não pensar nessa transformação, né? Até como movimento, assim, de empresas, assim, eu vejo que lá atrás a gente tinha muito o movimento de eu tenho um monolito e quero quebrar esse monolito em microserviços e fazer uma empresa que tenha vários microserviços por área e a gente consegue desenvolver, ganhar atração. E aí chegou no momento que a gente tem muitos microserviços, muita complexidade, muita coisa para lidar e como a gente facilita, coloca coisas em caixinhas e disponibiliza para engenharia, para produto, para ganhar tração, para ganhar velocidade. Então, eu vejo aí como já o próximo passo que o mercado está usando bastante, assim. Legal. A gente trouxe algumas empresas aqui, nessa temporada mesmo, que tem um nível de escala muito grande, né? Recebe umas porradas bem pesadas, assim, que eu imagino que é o mesmo caso do Nubank, e que já não estava mais sendo suficiente aquela arquitetura, aquela solução, justamente porque tinha muito trabalho duplicado, né? Muita duplicidade, muita gente solucionando os mesmos problemas, às vezes de forma diferentes, muito conhecimento sendo jogado fora, né? Que poderia ser muito mais compartilhado entre os times, mas como é muita gente, eu imagino que até... Queria que vocês comentassem um pouquinho, criar um nível de tolerância daquilo que pode ser duplicado, né? Um nível de tolerância do que pode, de fato, ser solucionado de formas diferentes, né? Como que, dado que vocês chegaram no momento onde estavam fazendo esse movimento, vocês chegaram a sentir um pouco essa dor de antes da plataformização? Ah, mas com certeza. Assim, quando você constrói a coisa pela primeira vez, você tá descobrindo ainda quais que são as regras de negócio, você ainda vai descobrir os corner cases, aí você vai verificar que, sei lá, dentro de 400 milhões de usuários, 10% vão ir por aquele caminho que você ou tinha previsto, mas achava que nunca ia acontecer, ou você não tinha previsto. Então, a gente sempre comenta que, tipo, se tem um corner case, vai ter um usuário que vai cair naquele corner case, com certeza. Então, a gente tinha bastante problema no sentido de, às vezes, a gente começava a mexer numa parte de um fluxo que era mais nova, só que dentro desse fluxo acabava que um dos serviços fazia a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Então, já passei bastante tempo corrigindo problemas nesse sentido, de achar que um comportamento ia acontecer com o usuário, mas acontecia o completo oposto, porque tinha um outro serviço fazendo exatamente a mesma coisa de novo. E sobrescrevendo aquilo que já tinha acontecido. E legal que a Gabriela ela passou por isso no momento 2, né? No momento que já estava em pauta ali, né? A plataformização, todo o processo já estava acontecendo. Então, você vê que não é um processo imediato, né? Acho que tem todo imagina a complexidade, né? De pegar uma aplicação em produção, em escala, com milhares de usuários ali e desenvolver um projeto desse nível. Total. Não era só a empresa que estava aumentando, mas as pessoas dentro da empresa, os funcionários estavam crescendo também, a quantidade de pessoas que estavam escrevendo código dentro do sistema. Então, a gente precisou evoluir o sistema junto com a gente e os funcionários. Aliás, e os clientes. Muito bom. E aí, já entrando nesse detalhe, eu queria ouvir um pouco de vocês como foram essas etapas, né, dado o momento que vocês já estavam. Então, beleza, vamos plataformizar. E pelo que vocês comentaram, precisamos priorizar algo, né? Apesar de que há um objetivo de que seja na empresa toda. Então, se escolheu ali, de certa forma, um determinado produto, um determinado negócio, um determinado serviço, né?
E aí, beleza. Como que foi esse momento? Escolheram um time isolado para fazer isso? Ou foram exatamente as pessoas que já estavam entregando task no final da sprint? Como que funcionou esse início, né, da plataformização? Legal. É, eu cheguei quando já estava começando. Uma coisa que teve de iniciativa que foi trazer pessoas de como esse produto, essa plataforma envolvia muitas áreas, muitos produtos. A gente trouxe pessoas de cada um desses produtos para formarem times. Então a gente formou novos times com pessoas de cada área, e aí a gente começou a trabalhar num backlog, a gente começou a trabalhar em story mapping e desenhar, e durante você criar a plataforma também aparecem várias coisas novas, e isso é normal. Eu acho que o primeiro ponto assim é saber que vai dar errado algumas coisas, que vai falhar e tudo bem. A diferença é como que você vai lidar com essa falha, né? Como que vai e quanto tempo que demorou para você chegar naquela falha, entender por quê, onde você poderia ter, onde o time poderia ter feito algo melhor. Então, acho que foi mais ou menos assim que a gente se dividiu. Ô Daniel, uma dúvida que eu tenho. No momento, na verdade para os dois, né, Daniel e para a Gabriela, no momento que vocês chegaram, vocês já estavam naquele momento onde tudo que era novo já vinha nesse formato, ou ainda tinha coisa que tinha que ser construída, desenvolvida no modelo anterior e acoplada ali no monolito e depois fazer um retrabalho de transformar isso em serviços, em APIs, etc. Quando a gente chegou, a gente fez todo esse desenho de como que seria a plataforma. E claro, as coisas não eram tão simples como a gente escolheu pedaços por onde começar, mas as coisas não eram tão simples de vamos conectar coisas novas. Sim, não, total. Então a gente... É que eu tô lembrando, tipo, das primeiras reuniões, tinham, sei lá, 50 pessoas numa sala, e a gente tava começando a tentar entender qual que seria o formato daquele trabalho, né? Tipo, existem várias áreas de negócio que iam ser impactadas. A gente tinha um projeto grande, a gente tinha já uma ideia, tipo, as pessoas, os engenheiros líderes do projeto tinham uma boa ideia de como é que aquilo ia ser feito, mas era uma ideia, né? Quando você pensa em migrar a plataforma de crédito de um produto que tem uma empresa que tem um core em cartão de crédito, não é tão arriscado. Não é tão simples assim. E foi muito interessante ver como as coisas foram evoluindo, como a gente foi aprendendo a se organizar e se dividir no que fazia mais sentido. Uma coisa bem interessante que a gente fez em alguns pontos do projeto foi um off-site. Então, a gente levou todo mundo para como é que chama? Era um coworking na Vila Madalena. Tipo, todo mundo comia, fazia várias dinâmicas, e a gente pensava sobre qual que era o futuro daquele projeto, o que a gente entendia que eram nossos padrões de sucesso, qual que era o nosso OKR, né, tipo, nosso objetivo mais cabeludo que a gente tinha pela frente, e como que a gente ia se organizar, e a gente foi fazendo isso ao longo de todo o período, e aí, durante o desenvolvimento do projeto, a gente acabou se dividindo em contextos que faziam mais sentido. Não foi tão rápido assim, né? Mas com o tempo a gente conseguia ver que algumas áreas de negócio, algumas pessoas precisam ficar mais perto uma das outras. Todo esse time se alocou para um andar inteiro do Nubank. Então a gente ocupava aquele andar, a gente recebeu umas mob stations. Então tinha uma parte do andar que eram só de várias telas assim, de computadores e sofás, que a gente ficava trabalhando todo mundo junto. E aí, logo no começo, a gente fazia umas reuniões de whiteboarding que demoravam, sei lá, 2, 3 horas. E a gente foi aprendendo no meio do caminho, sabe? Que ter reuniões tão abertas assim não são tão legais. Tipo, existem coisas que precisam ser discutidas, sim, mas você precisa ter técnicas, né, pra conseguir organizar tudo. Então, tipo, antes de um whiteboarding, sentar com as pessoas, definir quais que são os objetivos, o que não é o objetivo. Então, não vamos pra esse caminho agora. Então, é mais fácil pra pessoa que tá facilitando, de não deixar as coisas saírem do controle. E qual que é o objetivo daquela reunião? Tipo, o que a gente precisa sair daqui?
ser mais efetivo, né? Para não ser mais um encontro de brainstorming, né? Porque nem tudo precisa ser brainstorming. Muitas vezes é questão de definição, muitas vezes é de fato uma reunião, às vezes mais de trabalho, né? Então, Processo, né? é muito Execução. interessante. Uma coisa que me chamou muita atenção de tudo que vocês falaram, principalmente do que você falou, Gabi, é sobre a participação dos engenheiros e das engenheiras na decisão do como, né? Que precisaria ser feito? Beleza, é uma decisão que veio, né, de alguém, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como são feitas as tomadas de decisões, né? Quem toma essas decisões. Que eu imagino que sejam pessoas ali, talvez num papel mais estratégico, mesmo que seja de engenharia, um papel mais estratégico de engenharia. Mas quem vai fazer são os devs e as devs. E muitas empresas, a gente sabe que eles não participam do como, da decisão do como vai ser feito. É só aquele tirador de pedido. A gente fala isso praticamente em todo episódio do Proxy, que a gente recebe alguma empresa que de fato coloca o desenvolvedor e a desenvolvedora como protagonista. É mais do que um tirador de pedido, é mais do que um papel operacional, é um ser pensante. Né, que é o que de fato a gente quer ser como desenvolvedor e desenvolvedora, né? A gente quer participar da construção, a gente quer sentir que, beleza, eu tenho código ali no que aquela pessoa tá utilizando. Né, quando alguém tá com um roxinho ali, eu imagino que vocês sentem, caramba, tipo, eu tenho um pouquinho de culpa nisso, né, na experiência que essa pessoa tem. Ao mesmo tempo, vocês não só participam do código, né, jogando código ali, colocando a sua solução e tudo mais, mas também na tomada de decisão de como isso vai acontecer, de dizer, ó, eu acredito que dessa forma é melhor e ouvir o porquê daquilo não ser melhor, enfim, é uma oportunidade de vocês crescerem, né, a Gabi muito bem pontuou ali. Então, a solução ia crescendo e evoluindo, e vocês, como profissionais, também tinham a oportunidade ali de evoluir, de crescer. Eu imagino que tinham júniores ali no meio, né? Não só pessoas com alto nível de senioridade, mas pessoas com diversos níveis, né? Pleno, sênior, júnior, enfim. Então isso é realmente muito, muito, muito legal saber que vocês são tratados dessa forma, né? Da fala da Gabi, uma coisa que me chamou muita atenção e deu até uma saudadezinha é esse tipo de dinâmica também, né? De ela, todo mundo junto, off-site, num co-work, comendo todo mundo junto. Eu comecei a pensar assim, imagine, né? Acho que agora a complexidade talvez de começar um projeto desse tamanho 100% remoto, né? Quer dizer, não sei, talvez a gente aprendeu muito nesse período de pandemia, mas imagino que esse tipo de recurso, mesmo que às vezes traz esse sentimento, né, de pô, todo mundo ali e tal, mas é um tipo de experiência também muito válido, né, para uma decisão que impacta o produto sobre várias óticas, né? É uma decisão muito grande, né? Muita coisa que a Gabi comentou, tem, por exemplo, o off-site e tudo, e separar um andar ajuda muito, porque imagina, não era um time que estava criando algo, era muitos times, era o Nubank se transformando aí nesses 6 meses que a Gabi falou lá no começo, que toda hora muda, estava mudando novamente. Então, juntou várias pessoas que viviam contextos diferentes ali de Nubank em áreas do Nubank, e a gente precisa se conhecer, né? A gente é uma empresa grande, então nem todo mundo se conhecia. E depois estar junto no andar, depois a gente trabalhou bastante tempo durante a pandemia, remoto também. Mas a gente conhecer as pessoas, às vezes levantar, sentar do lado, tirar uma dúvida. A Gabi comentou outra coisa que é bem legal, depois a gente pode entrar mais em detalhe, que é MobStation. Funciona muito bem, é uma coisa que a gente faz muito, muito mesmo, assim, de vamos sentar entre as engenharias talvez entre times diferentes, para trocar ideia e fazer código. Então, cada um coda um pouco e todo mundo ganha contexto daquela tecnologia, daquele produto, e aí vai para o quadro branco e todo mundo discute junto e fala, putz, beleza, então era isso, então vamos validar com o produto, e aí o PM vem até todos os engenheiros e a gente discute um melhor caminho. Aí mexe talvez alguma coisa de designer, o designer também vem para discussão. Então é bem orgânico, assim, dessa maneira que as coisas acontecem. Legal. Vamos falar um pouquinho das tecnologias que foram utilizadas
Eu imagino que né, tem uma stack principal, né, o Nubank, eu acho que é legal vocês falarem sobre elas, como por exemplo o Clojure, que sempre chama atenção, né, quando fala sobre o Nubank. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, não só, né, sobre o Clojure, mas também sobre os periféricos, né, as outras tecnologias que vocês utilizaram para fazer esse movimento. Boa. A gente utiliza Clojure para escrever os microserviços dentro do Nubank. E a gente usa Clojure para quase todas as coisas que a gente consegue. Então, parte do front-end do back-office, aliás, o front-end do back-office é feito em Clojure. Vários scripts que a gente utiliza no dia a dia são feitos em Clojure. A gente utiliza Clojure Notebooks para conseguir automatizar algumas coisas dentro da nossa infraestrutura, para conseguir debugar, para rodar alguma coisa que a gente precisa, que não é customer-facing. Então, microserviços em Clojure. A gente utiliza Kafka para comunicações assíncronas. Flutter para o front-end. O que mais, Beck? Datomic para persistência. DynamoDB para caching, para storage por baixo do Datomic. E Kubernetes. Acho que é essas, assim, as principais, assim. Acabamos de abrir a caixa preta de tecnologia do Nubank. Muito legal. Tá olhando o motor do carro. Uma curiosidade aí, fazendo um parênteses aqui no Proxy. Individualmente, vocês já tinham trabalhado com Clojure antes? Eu queria saber um pouquinho, caso não, como foi a curva de aprendizado quando vocês entraram na empresa que usa Clojure pra tudo, pra todos os lados? Como que foi essa sensação de vocês? Mano, eu tinha um pouco de preconceito pela quantidade de parênteses. E logo quando eu comecei a estudar, eu pensei, não, isso parece alienígena, não tem como. Mas hoje em dia, eu confesso que é a minha linguagem preferida, é o jeito que eu mais gosto de escrever código. E eu sinto que eu sou tão mais produtiva quando eu tô escrevendo em Clojure. E é do tipo, como é que eu faço essa função que faz tal coisa? Eu quero, sei lá, dividir... Eu quero pegar os primeiros tantos elementos que fazem tal coisa de uma coleção. Aí tem uma função que já faz exatamente isso. Eu sinto que eu só preciso falar inglês pra conseguir programar em Clojure às vezes. Recentemente, o Nubank adquiriu a Cognitec, que é a empresa que mantém o Clojure e que tem como funcionário o Hit Rick, que é a pessoa que escreveu o Clojure. Então, é muito incrível poder escrever Clojure dentro da empresa do Clojure hoje em dia. Tipo, vamos comprar a empresa toda? Não, e você tem acesso à pessoa? Por exemplo, se você quiser fazer uma pergunta que talvez não esteja na documentação, alguma coisa assim, acaba acontecendo isso ou não? Dá um pouco de vergonha, né? Mas assim, tem várias pessoas que entraram pela Cognitec no Nubank. E alguma dessas pessoas eu já cheguei a trabalhar junto, mas é sempre aquela... eu tô sendo iluminada por conhecimento, sabe? Se tiver alguma dificuldade com Clojure, as pessoas do seu time vão poder te ajudar, sim, certeza absoluta. Com certeza, não vai ter problema com isso. E o Daniel falou uma coisa bem legal que a gente sempre fala aqui no Proxy, né? Você falou assim, eu não tenho uma linguagem preferida, né? E a gente sempre traz esse contexto de que a linguagem é uma ferramenta, né? Então, pro contexto do Nubank faz muito sentido, mas às vezes tem aquela coisa, né? A linguagem do coração, eu brigo pela linguagem, eu vou lá no Twitter e eu falo da linguagem mesmo, e não é bem assim, né? A gente, no contexto do Nubank é assim, e de repente você tá numa outra empresa, é uma outra linguagem, e é importante entender que a linguagem é uma ferramenta, né? Que a gente utiliza. Falando sobre o nosso desafio de plataformização, de fato, o Clojure não foi um desafio para vocês, né? Porque vocês estavam muito bem servidos de pessoas, muito bem servidos de treinamento aí para vocês se desenvolverem, aprenderem a tecnologia. Então contem para mim um pouquinho quais foram os principais desafios na visão de vocês, além de estar envolvendo um monte de gente, além de estar reescrevendo algo extremamente importante e delicado. Na visão de vocês, qual foi o principal desafio desse movimento? Acho que o principal é começar. Acho que o primeiro passo é bem difícil. Esse desafio ali começou no momento que o Nubank passou a ser um banco, então a gente precisava dar um primeiro passo ali de ver as coisas como estavam, o que a gente aprendeu daquilo que já existia, daqueles serviços, daquelas funcionalidades, para poder criar coisas novas e falar, beleza, agora esses são serviços novos, a gente vai se dividir assim, vamos atacar essas tarefas.
e vamos começar, sabe? Uma folha em branco. Eu sempre costumo dizer pra galera no mob, eu falar, uma folha em branco sempre é mais difícil, né? Porque se não tem nada, às vezes você encontrar um problema, é arrumar e tal, tem complexidade, claro. Mas começar uma folha em branco do zero é sempre um desafio muito grande, assim. Pelo menos eu via dessa maneira. Eu acho que concordo muito com o que o Bach falou. No começo, olhar para todas as coisas que precisavam ser feitas era bastante. Dava bastante frio na barriga. Mas aí o segundo desafio era, dado que começou, tá todo mundo onboarded, como é que a gente se organiza para conseguir atacar um projeto desse tamanho? E aí, todo aquilo que a gente tinha comentado sobre como é que a gente começou a se reunir, para como depois a gente conseguiu se dividir em relação a contextos e se dividir em relação a entregáveis, essas ideias assim que a gente foi tendo no meio do caminho foram as que foram mais, para mim, as mais difíceis, assim. E documentar, eu acho também, né? Eu acho que foi é um desafio para toda empresa. Eu acho que fazer documentações, tomar decisões assim no Nubank. Antes foi o primeiro lugar que eu trabalhei que tem o padrão de usar RFC, ADP, que são definições ou de arquitetura ou definições de negócio. Então, e também desenhar arquitetura assim e compartilhar com outras pessoas. Então, isso foi bem legal, assim, vamos escrever uma RFC de como que a gente vai fazer tal produto, ou como que vai ser a interação entre os serviços. E aí na RFC fala sobre tecnologia, fala sobre clientes, porque a gente tinha 40 milhões de clientes, então a gente precisa segmentar eles, a gente fala de decisões de negócio, todo mundo contribui e aquilo fica guardado para pessoas, por exemplo, quem entrar hoje no Nubank vai poder ver coisas que a gente decidiu lá em 2019, porque vai estar bem documentado e elas vão poder ver as RFCs, vai poder acompanhar ali os ADPs, que as definições de arquitetura, consultar um Miro, ler um README de um projeto. Acho que isso agora é legal falar, mas é difícil fazer assim, do dia a dia. Vou tomar uma decisão. Calma, vamos escrever uma RFC para definir. Um dos episódios dessa temporada a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a importância da documentação e do README, de saber se comunicar com os outros desenvolvedores do time. Eu tenho uma pergunta, mas antes, ainda nesse assunto que vocês colocaram, a gente falou um pouquinho ali nos bastidores antes de gravar sobre também os desafios, né, de fazer tudo isso em inglês, né? Já que o Nubank é uma empresa global, né, tem pessoas, enfim, de várias nacionalidades, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho vocês trouxeram vários pontos positivos, né, que isso gerou para vocês como carreira até, né, de se comunicar, documentar tudo, e enfim, usar o inglês do dia a dia até para as reuniões e tudo mais. O Nubank é uma empresa que está em vários lugares. E antes de ter ido para tido os escritórios fora do Brasil, os funcionários do Nubank não eram só de uma nacionalidade. Então, eu já tive pessoas dentro do meu time que só não falavam português. Então, não faria sentido a gente ter comunicações que iam excluir essas pessoas. Então, tudo que a gente faz em relação a, principalmente coisas que vão continuar, né? Então, uma documentação de um comportamento, de uma regra de negócio, essas coisas são feitas em inglês. Os comentários que a gente faz no código, todos os nomes de funções, todos os commits que a gente faz, todas as descrições de pull request, todos os anúncios em canais públicos, todas essas coisas elas são feitas em inglês, também pensando no futuro, né? Hoje em dia, a maior parte das pessoas do Nubank são pessoas que falam português. Mas isso, a gente imagina que não vai ser sempre assim, né? O Nubank tende a crescer cada vez mais e ter pessoas cada vez mais diversas dentro do Nubank trabalhando com a gente. Então, a gente precisa se preparar para isso também. Existem devs e existem pessoas, engenheiros que entram no Nubank que não sabem o inglês, não sabem falar inglês ou estão aprendendo e tudo bem, sabe? A gente que já está lá tem que dar suporte para essas pessoas, para que elas se desenvolvam e
e ajudar elas. Não tem problema você não falar inglês quando você entra no Nubank. Acho que a cultura vai te levar a isso, sabe? Você, através da cultura da empresa, por causa de várias cerimônias, você vai falar, putz, legal, vou aprender e vai abrir várias portas para você no mundo inteiro, assim. E até a relação, né? A Gabi falou um pouco antes, né? De conhecer desenvolvedores em outras partes do mundo e se relacionar. Hoje, acho que, vamos colocar assim, o falar ainda talvez dá para não ter, mas o desenvolvedor ele tem que ter pelo menos a escrita em inglês como prioridade, né? Acho que eu sempre falo isso. A gente tá falando sobre inglês por conta da documentação, e aí eu quero puxar um gancho aqui pra falar sobre... A Gabi falou alguma coisa sobre contrato de APIs, né? Quando a gente tá falando sobre muitos times, a gente tá falando sobre muitas pessoas que vão consumir do mesmo local, por exemplo. E você precisa ter um contrato de API, né? O front precisa saber exatamente o que ele pede pro back, um exemplo, né? Então a gente precisa ter isso muito bem definido. Isso muito bem respeitado, né? Porque se vocês estão fazendo lá um refactoring para fazer uma mudança por baixo dos panos, isso precisa continuar fazendo com que as coisas no front, que no user-facing ali, ele continue. Afinal de contas, são 40 milhões, né, de clientes. Então, assim, não dava para simplesmente vamos parar o Nubank pra gente poder fazer uma plataformização. Não dava, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre a questão de, beleza, como que a gente mantém consistência? Como que a gente garante que tá tudo funcionando bonitinho? Eu tenho que ficar toda hora fazendo teste de integração e subindo no Nubank toda vez que eu preciso testar alguma coisa, toda vez que eu faço alguma modificação. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre a pirâmide de teste de vocês, o que vocês testam, o que vocês não testam, né? Um pouquinho dos desafios que vocês vêm enfrentando nesse sentido e também as ferramentas, né, para isso acontecer da melhor maneira possível. Boa. Você comentou sobre manter os contratos. Eu lembro que as primeiras reuniões que a gente foi fazendo, a gente estava desenvolvendo serviços em cima de uma plataforma que ainda não existia, né? Existia a ideia, a gente sabia mais ou menos o que ia ser feito, mas ela não existia. Então, grande parte do nosso trabalho lá atrás foi escrever diagrama de sequência com, eu tenho esse microserviço que vai se comunicar com esse, ele vai mandar esse payload, então eu vou precisar persistir ele de alguma forma. Que vai se comunicar com esse vai ser o payload. Então, quando a gente ia parar para começar a desenvolver, tudo isso que a gente tinha documentado era muito, muito importante. E toda vez que, antes de começar a desenvolver de fato, a gente entrava em contato com as pessoas que a gente tinha feito aquelas reuniões e perguntava, ainda faz sentido esse contrato? Faz, não, beleza. E era muito importante também que a gente fizesse coisas rápido. Então, se a gente conversou isso, a gente não pode deixar para desenvolver isso daqui a 2 meses, porque as coisas mudam. Então, a gente faz pequenos entregáveis, já com o contrato que a gente estabeleceu, testa para ver se está funcionando, e aí sim continua. Então, grande parte das nossas conversas eram como que vai acontecer, tipo, alto nível, caixinhas se comunicando. Um pouco mais para dentro, tem diagrama de sequência com os payloads. Aí depois, o código, de fato. E aí a Thaís tinha perguntado sobre os testes também. A gente, por estar mexendo em serviços fluxos que iam precisar de vários serviços para conseguir se completar, a gente usou uma ferramenta que foi desenvolvida dentro do Nubank mesmo para testes de multisserviços. Então, a gente conseguia só subir aqueles serviços que eram necessários para aqueles fluxos, em vez de subir o Nubank inteiro e demorar 50 anos. E testar, validar aquele comportamento de ponta a ponta. Antigamente, a gente tinha uma ferramenta que chamava E2E, que eram os testes end-to-end, só que eles funcionavam para serviços do Nubank inteiro. E acabou que não era fácil de manter, era flake pra caramba e acabava travando a entrega dos serviços sei lá, se eu quebrasse a pipeline, eu ia travar a conta do Nubank porque eles não iam conseguir subir os serviços deles. Então a gente acabou pensando em formas de tentar minimizar esse tipo de coisa. Uma delas é fazendo testes multisserviços que você precisa só daqueles serviços do seu contexto e a parte dos testes de contrato. Então, você não precisa testar exatamente a lógica e o fluxo inteiro. Você não precisa subir banco de dados, a infraestrutura completa, mas validar se as comunicações estão sendo respeitadas.
E tem algumas coisas que é cultura, né? Então, assim, os unitários, os integrados, a Gabi não comentou, mas todos os serviços têm os seus testes unitários, os seus testes integrados, e eles rodam na pipeline. E um plus de, beleza, a gente quer testar um corner case onde eu chamo esse serviço, eu preciso calcular uma taxa, calcular alguma coisa, e eu quero testar esse fluxo. Aí a gente consegue usar esse teste de multisserviços e reproduzir, às vezes, um corner case de produção. Então, como que toda aquela cadeia funciona. Total. Se a gente fosse pensar na pirâmide, eu acho que a parte mais do topo que em menor quantidade são os testes que são feitos na hora que a gente faz o deploy. Então, a gente usa Canary Deploy e a gente verifica se as taxas de erros estão ok antes de continuar o deploy. A gente faz testes de contrato. Então, para dado um serviço que está sendo abrindo o PR ou sendo deployado, a gente vai testar o contrato com todos os outros serviços que ele se comunica dentro do Nubank. Depois disso, a gente tem os testes integrados dentro de cada serviço. Então, dado esse serviço, a gente consegue mocar o que são as portas, né, as saídas de consumo de Kafka, HTTP, e verificar se o comportamento interno dele está funcionando. A gente tem os testes integrados entre funções, entre namespaces diferentes, que seriam classes diferentes dentro dos nossos serviços, e a gente tem os testes unitários que testam uma função, uma lógica especificamente. E aí, nesses, a gente faz a festa, né? Escreve todos os corner cases possíveis que podem entrar na nossa cabeça. A Gabi chegou a comentar sobre... você falou sobre uma ferramenta para testar multisserviços, né, que você comentou que é uma ferramenta interna, e aqui nos bastidores você tinha comentado sobre o Stateflow também, que foi criado por uma pessoa do Nubank. Parênteses rápido aqui na conversa, eu queria muito saber, gente, em que momento essas pessoas criam essas libs? É no dia a dia, é parte do trabalho, é 10%, tipo, ela na sexta-feira, né, tá sextando, por exemplo, vou criar uma lib. Como que funciona essa dinâmica? Porque eu sei que o Nubank, essa não é a única lib criada pelo Nubank, né, se a gente entra aqui, em github.com/nubank/stateflow, a gente tem esse projeto open source disponibilizado. Até se vocês quiserem entrar, né, vocês que estão nos assistindo, quiserem entrar, imagino que até contribuir possa ser uma possibilidade, né, imagino, mas isso não é a única coisa que vocês constroem, né, tem outras coisas, tem outras libs que vocês também disponibilizam para a comunidade. E como que isso funciona? Qual que é a dinâmica disso no dia a dia de trabalho? Eu acho que existem pessoas que elas se sentem melhor, elas gostam muito de criar coisas novas e facilitar o trabalho tanto delas quanto das outras pessoas, e a gente precisa ficar atento para esse tipo de talento também. Em muitos times, a gente tem a dinâmica de ter um Slack time para a pessoa, ou numa sexta-feira, trabalhar num projeto em que seja um projeto para o Nubank, ou mesmo para ela mesma, para adquirir conhecimento, ou para evoluir alguma coisa dentro do nosso sistema. Então, a Sofia Velten, quando ela criou o Stateflow, ela viu um problema que estava incomodando muito ela, que era a gente utilizava o Salvage para fazer teste integrado, e a gente usa funcional, então a gente quer que todas as coisas sigam esse padrão, e a gente quer seguir o mesmo mindset, mas a ferramenta, ela não entregava isso. A gente tinha que guardar estado, e era mutável e tudo mais. Então, ela pegou um tempo do trabalho dela, não precisava ficar trabalhando de fora desse horário. Muito embora eu imagino que ela tenha feito isso, porque ela curtia muito o que ela estava fazendo. Mas não seria necessário, você poderia ter esse tempo para evoluir. Você pode falar com o seu gerente técnico para falar, eu tô nesse projeto aqui, como é que você pode me ajudar a ajudar o Nubank? Então, isso não é só um exemplo, né? Tem um outro colega nosso, o André Peric, que ele usava parte do tempo dele para desenvolver ferramentas para ficar mais fácil da gente entender o que estava acontecendo dentro do contexto de, sei lá, de um determinado cliente. Então, ele desenvolveu uma ferramenta chamada Timeline. A gente utiliza um banco de dados que é o Datomic, que ele é transacional, né? Então, eu consigo ver tudo o que aconteceu. Por exemplo, se eu tinha R$10 de limite e foi para 20, eu não atualizo de 10 para 20. Eu tenho um Datum de 10 e um Datum de 20.
Então, ele fez uma ferramenta visual para a gente conseguir ver, dado um cenário, o que aconteceu com os dados dentro daquela linha do tempo, né? Então, ficou muito mais fácil de desenvolver e fazer debugging de algum corner case bizarro que aconteceu com algum cliente. Então, esse tipo de... Tem o Nuclei também, né? A Nuclei também, que aí já é uma ferramenta interna, né? Mantida por um time dentro do Nubank, que funciona... o objetivo é tornar a experiência de desenvolvimento mais fácil, mais segura, né? Que a gente é um banco, a gente precisa que segurança, InfoSec esteja dentro de cada coisa que a gente faz. Então, esse time, ele também tem o objetivo de fazer com que essas coisas que precisam ser feitas, elas sejam feitas da forma mais transparente possível. E essa cultura, eu particularmente acho muito rico isso dentro de um time, essa cultura de criar ferramentas e até de incentivar. Eu gostei muito da fala da Gabi, que ela falou como que eu te ajudo a ajudar o Nubank. Eu achei muito boa a frase, porque é uma realidade, né? E disso também acaba sendo um momento de estudo, né? Um momento de você testar coisas novas, de você experimentar, né? A gente tem falado muito de POC aqui no podcast Proxy também, né, Thaís? Hoje não saiu, mas é o momento de você fazer uma prova de conceito de alguma tecnologia que daqui a pouco pode ser utilizada para outras coisas. Então, isso torna, assim, a experiência de desenvolvimento muito rica dentro de uma equipe. Sensacional. E aí eu queria ouvir um pouquinho sobre a questão do pipeline de deploy. Eu sei que tem um time específico para isso, né, que cuida dessa parte de infraestrutura, imagino, né? Vocês tinham falado, né, que tem um time específico para isso. Mas tem tudo a ver com a developer experience, né? Como que é codar num ambiente seguro para que eu possa realmente deployar, sabendo que alguém vai me parar no meio do caminho se eu fiz besteira. Então, o que vocês podem falar sobre a parte de CI, de CD, por exemplo, das ferramentas que são utilizadas para criar esses pipelines de deploy? No Nubank a gente tem, que nem você comentou, a gente tem times muito ligado com isso que a gente já vem conversando de como a gente constrói uma experiência para engenharia também. Então, a gente encara engenharia como um produto também dentro do Nubank. A gente tem que criar ferramentas, criar coisas para que o dia a dia da gente seja mais rápido e que a gente consiga se preocupar menos com outras coisas. Então, a gente tem, sim, um time que cuida disso. A gente também é aberto para ir lá e contribuir. Todo o GitHub é muito colaborativo. E a maioria dos produtos, por ser Clojure, isso daí é outra coisa que a gente ganha por estar usando ali Clojure, é que todo mundo tem uma pipeline parecida, então a gente pode construir algo muito parecido. Claro que você pode customizar. Então você escreve ali as definições de como que a sua pipeline tem que funcionar, como que o deploy da sua aplicação tem que funcionar, quais são os steps. Basicamente, cada time consegue configurar o seu, mas eu acho que num nível tranquilo e parecido de todos abrir o pull request e você já tem ali o seu CI para fazer validação de lint, essa de multisserviços, a de testes integrados, testes unitários, o sashing, que é a compatibilidade dos esquemas, o build para ver a versão do Java, a versão do JDK que vai fazer o deploy. Então, faz todos esses checks antes no CI. 2 pessoas ou uma pessoa aprova o seu pull request. Aí merge, vai para um branch de deploy. E esse branch de deploy já cai na pipeline de deploy. E aí também tem vários customizados. Por exemplo, times que eu trabalho, a gente tem o Canary. Então aí ela vai fazer deploy. Claro, primeiro vai fazer em stage, vai rodar os testes, vai rodar os testes unitários, vai fazer a pipeline, e aí depois ele vai fazer o deploy no Canary, vai escolher um pod, vai fazer o deploy, vai esperar um período, vai ver se funcionou, até começar a trocar todos os pods para a versão nova. Então, funciona dessa maneira. E aí você sempre pode ir customizando. Nesse serviço aqui eu não gostaria de ter Canary, eu quero fazer um deploy direto e só troco os pods com a versão nova. Então, você ir no definition do seu deploy e fazer essas configurações. 2 perguntinhas, na verdade, né? Estratégias de rollout, se vocês usam feature flag, tá dentro dela. E a questão de tecnologias de monitoramento. Boa. A gente tem estratégias de rollout. A cada ano evolui mais, assim, isso é bem bacana.
porque antes a gente tinha uma lib, que também é interna para fazer rollout, e agora a gente tem uma nova lib que permite a gente fazer coisas bem mais inteligentes, de fragmentar a base, de poder pegar pedaços diferentes de bases que a gente quer, ou trazer talvez o time de BAs para diz pra gente como que vocês querem que a gente faça o rollout. Então, eles segmentarem a base, fazer várias coisas assim. E aí, criar um feature flag também é possível. Você pode fazer ele por, tá ligado ou desligado, ou também tá 0% da base, 100%. A gente sempre, qualquer feature, qualquer coisa, eu acho que isso é muito aberto e é engraçado, sei lá. Eu tenho muitas pessoas que minha família, amigos, que sabem que eu trabalho no Nubank, sempre falam assim, nossa, a feature já liberou aqui, tá no celular dessa pessoa, mas eu ainda não vi, porque eu quero ver, eu quero poder usar essa feature, e isso acontece muito, assim, no meu dia a dia, e aí é por causa disso, a gente está rolloutando, a gente está entendendo a experiência do usuário, de como a gente melhora. Talvez a gente pensou em alguma coisa que não é o melhor modo, e a gente pode voltar e conversar, e às vezes parar um rollout, voltar a ele, ou vamos fazer um novo rollout. Isso é bem comum, a gente chama de experimentar, a gente está experimentando uma feature nova, a gente está experimentando. Quando a gente fez a plataforma, a gente precisou que o Nubank é muito grande, a gente tinha algo que começou lá atrás, a gente precisou quebrar em várias entregas, em várias coisas. Então, como que a gente rollouta cada coisa sem que o cliente seja afetado e oferecendo aquela experiência de tipo, eu sei para o cliente de que ele vai apertar o botão do app e aquilo vai funcionar, sabe? A feature vai dar certo. Então, como que a gente oferece isso para o cliente? Então, a gente rollouta, é sempre rollout. Eu acho que eu nunca participei de uma feature que merge master e liberou para todo mundo. Assim, de primeira, a gente consegue chegar a nível de versão do Android. A gente consegue falar, Android na versão tal, a versão do app tem que ser tal. E só essa versão pode ter essa feature. Foi mal, Gabi, Não, te total, interrompi. exatamente. E, por exemplo, se a gente quer dividir para 4 populações, a gente tem também a possibilidade de fazer teste A, B, C, D, E por dentro dessa ferramenta coordenada pelas pessoas de negócio. Muito legal isso que você falou, né, Gabi, sobre a questão de quando a gente entende que, bom, a gente não tá codando só porque a gente gosta, né? A gente tá codando porque tem um propósito de produto, tem um propósito de negócio. Então, as decisões que são tomadas em tecnologia impactam diretamente no lucro da empresa, que vai impactar diretamente no meu salário e eu poder estar trabalhando aqui e todo o meu time também. Enfim, é tudo muito maior do que pura e simplesmente uma escolha de uma solução, né? Eu acho que esse ponto que você trouxe é muito legal. E nós precisamos, como devs, propiciar para que a área de negócio possa trazer ali uma demanda que às vezes eles entenderam que faz sentido por conta do momento, pelo momento de mercado, pelo momento do produto, olhando para fora, olhando para dentro, olhando para a estratégia futura, para crescimento. E aí a gente não, é muito complicado quando a gente vira e fala assim: "Ah, então, é que não dá para fazer, né?" Enfim, e tipo, e isso é super comum, né? Muitas das vezes, quando você de fato não tem um ambiente, uma tecnologia, uma estrutura, uma arquitetura robusta, muitas das vezes você vai ter que virar para o time de negócio e falar assim: a gente não consegue. Mas é muito bacana ter essa mentalidade que você trouxe de o nosso papel é proporcionar. Né, é dar a possibilidade para que venha uma demanda complexa, às vezes, uma demanda extremamente específica, e a gente vai estar preparado para a missão dada, a missão cumprida, né? Acho que essa sensação é muito legal, né? Daniel, você falou de várias plataformas e era a minha próxima pergunta. Sobre qual parte, né, do Nubank esse processo que a gente discutiu ponto a ponto aqui de plataformização? Eu e a Gabi, a gente trabalha na parte de financing, que é os débitos, então toda essa experiência de revolving, que é rotativo, atraso, parcelamento de fatura, ou um pagamento de boleto no cartão de crédito, ou um parcelamento de compra, todos esses produtos, ou fazer um refinanciamento, ou
me ajudou. Acho que eu falei quase todos os produtos, tem mais produtos, somos muitos produtos, saque no cartão de crédito, todos esses produtos está, tá nesse time e participaram desse momento de criar uma plataforma e outros de acordos e coisas mais ligadas também a débitos. Nossa, bem core, né? Bem core. A gente não tá falando de algo tipo, algo assim, que de escanteio, algo pequenininho, algo que tipo, super extra, né? O Nubank vive sem se isso aqui parar de funcionar. Tipo, não, é o core da empresa. Caraca, que legal. Gente, nossa, é muito, muito, muito legal ouvir vocês detalhando pra gente, né? Contando assim, a nível, pô, a lib que a gente utiliza para fazer essa parte de teste integrado, enfim, uma coisa super, super específica. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Eu anotei um monte de outras perguntas que eu não vou conseguir fazer aqui nesse episódio. A gente vai precisar encerrar. Mas eu já deixo o convite aqui para vocês para participarem conosco de outros episódios, de outras participações. Eu tenho certeza que vocês têm muito conhecimento para compartilhar com a gente. Como eu falei, eu teria muitas outras perguntas assim para beber de tanto conhecimento e experiência que vocês têm. Uma experiência num ambiente muito, muito é um ambiente muito diferente, né? Não é qualquer lugar que você vai trabalhar que tem 40 milhões de clientes. Então, vocês também vivenciam determinadas situações que em outros lugares vocês provavelmente não conseguiriam vivenciar como devs, né? Então, com grandes liberdades e acessos, né, também vem grandes responsabilidades. Pessoal, super, mega, ultra obrigada por participarem aqui com a gente. Eu quero dar a palavra final para vocês deixarem alguma mensagem para os devs e para as devs que estão aqui nos assistindo. Se quiser aproveitar e falar de vaga também, esse é o momento, entendeu? Então, Gabi, suas palavras finais pra gente, por favor. A gente tá contratando. Tem muita vaga, no Nubank tá crescendo pra caramba. Então, eu adoraria trabalhar com vocês. Eu acho que takeaways, assim, coisas que eu aprendi bastante. Aprende a se comunicar. Tipo, é sempre melhor você falar over-communicate do que under-communicate. Uma skill que eu desenvolvi muito nesse projeto foi de aprender a desenhar as coisas. Então, muitas vezes a gente tá conversando, tá todo mundo com cara de quem tá entendendo, mas às vezes não tá, tipo, volta, pergunta as premissas, desenha. Quando as coisas estão visuais, é muito mais fácil das pessoas acharem os problemas. E esse é o objetivo, fazer com que seja mais fácil encontrar os problemas mais rápido. Esse é aquele momento que você pausa o vídeo, pega o nome da Gabriela, pega o nome do Daniel, joga no LinkedIn, conecta com eles e manda um feedback falando: eu adorei a participação de vocês no Prox. Por sinal, eu acabei de me candidatar lá, viu? Só pra você saber. Justo, boa, manda bala. E eu concordo muito assim, com a Gabi. Eu acho que é importante sempre perguntar. Não existe pergunta errada, não existe pergunta besta, não. Você nunca pode ter vergonha de perguntar. Então, quanto mais você pergunta, mais você vai aprender. Você nunca vai ter algo muito claro na sua cabeça que você não é o dono das melhores respostas, das melhores arquiteturas, Não é. Então, o time vai te ajudar a construir algo, entendeu? Então, não pense que você vai responder tudo. É normal você não saber. E é legal você, tá bom, eu não sei, então eu vou perguntar para quem sabe, para quem pode me ajudar, ou você que está me perguntando, você sabe a resposta, sabe me ajudar? Então, esse projeto me ajudou muito, porque de banco eu não conhecia nada, eu vim de e-commerce e perguntando e as pessoas me ajudando e construindo coisas. Eu acho que eu evolui muito assim com isso, sabe? De aprender novas coisas e interagir com muitas pessoas de contextos muito diferentes, de skills muito diferentes. E então é isso, pergunte e tranquilo, você não sabe alguma coisa. Você não é dono das melhores soluções. Todo mundo vai construir algo junto. Se eu puder acrescentar duas coisas que eu absorvi aqui das falas de vocês, aceite que documentação é algo necessário. Essa, assim, foi uma coisa que eu
Eu capturei aqui da fala deles, hein? Documentação é importante, gente. Muito importante. E a segunda é, não tenha medo de mudar para uma stack e até mesmo para um novo paradigma, porque os dois... Essa foi uma das perguntas que a gente trouxe aqui para eles. Vocês trabalhavam com Clojure antes? Vocês trabalhavam com linguagem funcional antes? E nenhum dos dois trabalhavam. Então, se por um acaso, né, algo que vocês pensam muito, pô, eu vou mudar para uma outra empresa, mesmo que não seja o Nubank, mas eu vou ter que trabalhar com uma outra tecnologia, e agora? Será que eu vou conseguir performar? Será que eu vou conseguir ser produtivo? Vai ter gente te ajudando, né? Vão ter pessoas ali, às vezes até que construíram a linguagem, no caso, que ajudaram a construir a linguagem, né? Então, é o que o Dani falou brilhantemente. A dificuldade é começar. Você que contrata pessoas também, contrate de qualquer linguagem, sabe? Não contrate pessoas que, não, minha empresa, o contexto. Claro, existem vários contextos e aí é difícil também eu vim aqui julgar, mas abre, porque pessoas fantásticas estão no mercado aí e elas podem contribuir com a sua empresa. Às vezes ela vai precisar ali de um mês para poder ganhar fluência naquela linguagem, mas abra sua casa, abra para pessoas novas entrarem. Cria um processo de onboarding legal que vai dar tudo certo, sabe? E aí, se você tá aqui, se você assistiu até o final e você gostou desse episódio do Podcast Proxy, primeiro, se você não está inscrito no canal, se inscreve, segue a gente, compartilha, comenta, manda esse podcast naqueles grupos de WhatsApp que tem um monte de desenvolvedor, fala que tem vaga no Nubank e fala que o podcast Proxy tem muitos episódios legais, né? Eu acho que esse é o objetivo. E a gente se vê na próxima semana, né, Thaís? É isso aí, galera. Não deixa de comentar aqui embaixo se você gostou, o que você achou, ou em algum dos nossos Discords aí pro time de comunidade. E é isso aí, galera. A gente se vê na semana que vem.